do Kelsen, tendo feito aquele panorama de como surgiu o positivismo, que o positivismo jurídico já não tinha aquela visão formalista do direito, de que seria possível, vamos dizer, cientificamente chegar a uma única resposta correta para qualquer problema jurídico. E aí o positivismo quis circunscrever, pelo menos eu tenho que ter algum parâmetro para ver o que é direito, o que não é direito, o que é norma jurídica e o que não é norma jurídica, ainda que eu não consiga dar cientificamente a única interpretação correta da norma jurídica. Então, o positivismo já surge nessa crise do formalismo jurídico e, como a gente viu, como eu comentei com John Austin, e, e essa visão de que o direito é indeterminado, de que quase sempre você consegue justificar mais de uma solução a partir do mesmo conjunto de regras que estão na lei, na jurisprudência, na Constituição, é o tema do realismo jurídico por excelência, né? Então, o Kelsen vem na linha de todos esses debates depois de tudo isso, e aí é que ele vai propor a tal teoria pura do direito, e como já comentei, né, enfim, a teoria pura do direito no sentido mais amplo, é uma parte da obra do Kelsen que ele desenvolve ao lado de vários livros. Então, ele tem livros sobre democracia, sobre justiça, sobre direito internacional, sobre direito constitucional, e uma parte da obra dele é dedicada à teoria do direito. Então, a gente pode dizer que a teoria pura é essa parte. Tudo que Kelsen escreveu dedicado à teoria do direito é essa tentativa dele desenvolver uma teoria pura do direito, que também está em vários livros, e que ele começa a desenvolver a partir da década de 1910 e vai até 1970, quando ele morre. Então, é uma teoria que está ao longo de vários livros. Por exemplo, ele tem uma teoria geral do Estado, depois ele escreve uma teoria geral do direito do Estado, depois uma teoria geral das normas. E no meio de tudo isso, que são desdobramentos, desenvolvimentos da teoria pura do direito, ele escreve um livro que se chama Teoria Pura do Direito, né? Mas então tem esses dois sentidos, quer dizer, ou é um livro que o Kelsen escreveu, que é a Teoria Pura do Direito, tem uma primeira edição em 1934 e a segunda edição em 1960, a gente está lendo a primeira edição, né? Ou toda essa parte da obra do Kelsen dedicada à teoria do direito, a qual ele deu esse nome de teoria pura do direito, né? Enfim, então é o livro e também é tudo que ele escreveu tentando desenvolver essa teoria, né? Assim como o Marx não escreveu só o Capital, tudo que ele escreveu faz parte da obra de Marx. Uma parte são os livros do Capital. A mesma coisa o Kelsen a teoria pura do direito. O livro é uma parte do que ele escreveu sobre teoria do direito, que é uma parte do que ele escreveu em geral sobre política, filosofia, assim por diante. Bom, e o Kelsen, que eu queria destacar nessa introdução aqui, é que ele usa alguns conceitos, algumas diferenças assim bem complicados. Quero tentar fazer os esclarecimentos para evitar confusões desde já, com os termos que ele usa. Então, primeiro, ele vai dizer que o direito pode ser entendido segundo dois princípios, duas formas de entender o direito. Ou um princípio estático ou um princípio dinâmico. E ele vai dizer o seguinte: a maneira estática de entender o direito segundo um princípio estático, é você entender a ordem jurídica como uma sequência de deduções, que eram o que entendiam os jusnaturalistas, especialmente os jusnaturalistas modernos, que a gente chama dos jusracionalistas, né? Eles que criaram os grandes sistemas de direitos naturais e que pressupunham que, a partir de certos princípios muito gerais, o direito à vida, que é o direito fundamental, né, que é protegido pelo Estado, pelo soberano. A partir do direito à vida, eu conseguiria deduzir uma série de outros direitos, o direito à propriedade, e a partir do direito à propriedade, eu conseguiria deduzir todas as regras específicas que regem a maneira como você adquire propriedade, ou pelo seu trabalho, ou comprando a propriedade de alguém, ou tomando posse de um terreno e adquirindo a propriedade por uso capião. Quer dizer, é uma visão de que se você conseguiria partir de princípios mais gerais e chegar às regras mais específicas por dedução.
E essa visão, como a gente comentava, se tornou importante não só como uma visão filosófica, mas como uma visão bem estritamente jurídica, técnico-jurídica, com o formalismo jurídico, que incorporou essa ideia do direito como uma ordem quase geométrica, matemática de deduções. A partir dos princípios e regras mais gerais, eu consigo deduzir sempre de maneira estritamente guiada pela lógica, sem qualquer juízo político, moral, de valor, a solução para os casos concretos. Bom, e o Kelsen vai negar, vai dizer que isso é um absurdo, essa concepção do direito como se fosse regido por um princípio estático. E ele chama de princípio estático porque, dentro dessa visão, basicamente não haveria espaço para mudança do direito, né? Por interpretação, pelo menos. Você sempre teria, ainda mais nessa tradição justnaturalista, você tem princípios que seriam permanentes, invariáveis para todas as sociedades, né? E desses princípios teria uma única solução correta universal, né? E mesmo assim, mesmo com o formalismo jurídico, esses princípios não estão na razão humana, estão nos códigos, estão na Constituição, mas mesmo assim não haveria nunca uma margem para mudar o direito por interpretação, para criar o direito por interpretação. O direito é criado pelo legislador e o juiz é aquele que aplica mecanicamente a lei, as regras que estão em alguma fonte formal do direito, em alguma decisão da autoridade, né? Então, seria uma visão estática do direito, direito segundo o princípio estático. E ele diz que isso não explica o direito, que o direito não funciona assim. Pelo menos o direito positivo, ou seja, aquele direito que é baseado em decisões das autoridades terrenas, das pessoas reconhecidas politicamente como tendo o poder de impor normas. E autorizadas por outras normas para criar essas normas, né? Bom, e aí o Kelsen vai dizer, então eu consigo explicar o direito positivo segundo um princípio que não é um princípio estático, mas sim um princípio dinâmico. E dentro desse princípio dinâmico, eu não vou analisar o conteúdo do direito como se fosse uma dedução de regras ou princípios mais abstratos para regras mais concretas. Eu vou só analisar o encadeamento das normas entre si, não porque o conteúdo de uma é deduzido do conteúdo da outra, mas sim porque uma norma foi posta por uma autoridade reconhecida por outra norma, que é a norma respectivamente superior, né? Então, sei lá, a Constituição diz como que se aprova uma lei ou uma emenda constitucional no Congresso brasileiro. Qual é o número que você precisa de senadores e de deputados? Quantos turnos de votação você precisa para aprovar uma emenda ou uma lei complementar ou uma lei ordinária, né? Dependendo do tipo de lei? Se aquilo vai para a sanção do presidente ou o presidente pode vetar, tem todo um processo de quem decide e como decide. E é isso que vai ligar a Constituição às leis. Quer dizer, as leis vão ser válidas se elas seguirem procedimento e forem decididas pelas autoridades previstas pela Constituição. E os decretos feitos pelos ministros, as portarias, os regulamentos feitos no Poder Executivo, só vão ser válidos se seguirem as formalidades da Constituição e também das leis. Então, o que a gente vai buscar? O que uma norma inferior vai buscar numa norma superior? Não é o conteúdo exatamente, não é uma dedução perfeita do conteúdo, sei lá, da dignidade da pessoa humana. Eu vou deduzir exatamente como vai ser a minha forma de contrato ou como eu devo regular as telecomunicações no Brasil. Não dá. Claro, você busca fundamentos nas normas superiores, justificativas, motivos, mas sempre tem uma margem muito grande. Não existe uma mera dedução necessária do conteúdo de uma norma superior para uma norma inferior. A relação principal que o Kelsen vai analisar, ele diz, a única coisa que eu posso analisar cientificamente é isso, é o fundamento de validade, é o fato da norma inferior ter sido posta pela autoridade e segundo o procedimento previsto numa outra norma, que a gente vai chamar de norma superior, nessa relação. E com isso, então, o que a teoria pura propõe, a gente pode dizer, é uma análise formal do direito. Uma análise formal baseada no conceito de validade. O que liga uma norma a outra é a validade. É uma relação de validação, é uma cadeia de validação.
Aí o Kelsen vem com aquela metáfora que ele pegou de um aluno dele, que é o Merkel, né? Do direito como uma estrutura escalonada. Porque você tem uma norma que é baseada na autorização dada por uma outra norma, que é baseada na autorização dada por uma outra norma, e, enfim, é uma relação puramente formal. Então, eu queria reforçar que o Kelsen faz uma análise formal do direito, mas ele não é um formalista jurídico naquele sentido que a gente abordou aqui, né? Porque ele não diz que o conteúdo do direito determina uma única resposta correta por necessidade lógica. Não, o que ele vai fazer é, reconhecendo que você pode chegar a várias soluções possíveis interpretando uma mesma norma, ele vai reconhecer que a única coisa que você pode controlar cientificamente é essa relação de validade que uma norma confere a outra norma. Então, ele pode dizer que é uma relação formal que independe do conteúdo da norma. E, nesse sentido, o Kelsen diz que ele é um herdeiro do positivismo analítico do Austin, que nasceu na Inglaterra, né, no século XIX, essa ideia de tentar analisar o direito criando uma teoria geral a partir de conceitos formais, e eu consigo delimitar o direito como ele é, independentemente do direito como ele deve ser, né? E, bom, isso liga, então, a esse outro ponto aqui, que o Kelsen vai dizer que a teoria pura é uma ciência normativa do direito. Também é um adjetivo complicado, porque é uma ciência normativa no sentido que ela descreve normas. Não é uma ciência normativa no sentido que ela diz como o direito deve ser. Então, é complicado, porque o Kelsen, como a gente viu na aula passada, ele diferencia o ser do dever ser. Ele vai dizer o direito está no plano do dever ser. Quando eu digo que é proibido fumar, eu não estou afirmando nada sobre se alguém vai fumar ou não vai fumar, sobre o que vai acontecer no mundo. E nem posso dar certeza se a pessoa vai ser punida por fumar, né? Eu simplesmente estou dizendo que ela deve ser punida, né? É uma afirmação daquilo que deve ser no plano moral. No plano moral, não, no plano normativo. É... Mas a ciência, a teoria pura do direito é uma ciência normativa, não porque ela prescreve as normas, não porque ela diz como as normas devem ser, mas porque ela descreve normas. Então, ela é uma ciência descritiva, ela diz como o direito é, mas o direito é uma ordem do dever ser. Dá para entender? E por isso que o Kelsen vai criar, enfim, vai se basear nessa categoria da validade. A validade é como a gente chama a existência no plano do dever ser. A validade não é algo que eu consigo constatar empiricamente, vendo se a pessoa está ou não praticando uma determinada conduta. A validade é uma afirmação sobre o que o direito é, mas o direito é algo que tem existência não como uma realidade empírica que é algo que tem uma existência no plano do dever ser, daquilo que deve acontecer. Então, não é uma ciência normativa o direito, porque ele prescreve como as pessoas. Quer dizer, a ciência não prescreve como as pessoas devem agir, o direito prescreve. E a ciência descreve como o direito prescreve como as pessoas devem se comportar. É complicado, mas é, são os termos que o Kelsen usa, né? Isso. A ciência normativa não porque ela dá as normas, mas porque ela descreve as normas. E isso é importante porque vocês vão ver que tem discussões, enfim, na filosofia do direito, na filosofia política, que são discussões de teoria normativa. Mas eles falam de teoria normativa no sentido que a teoria vai definir os parâmetros daquilo que deve ser, os parâmetros da boa sociedade, das boas instituições, das boas normas. E aqui a ciência normativa, não porque ela define os parâmetros daquilo que deve acontecer, mas porque ela descreve como o direito positivo prescreve aquilo que é proibido, permitido ou obrigatório. Bom, e além de tudo, tem uma diferença importante. Então,
que é norma, normatividade, prescrição? É algo que não se confunde com predição, com probabilidade. E o Kelsen como eu vou voltar a comentar daqui a pouco, ele vai criticar muito o que ele chama de uma teoria sociológica do direito. Sociológica ou jurisprudence. Jurisprudence não no sentido de teoria do direito, né? Não de jurisprudência como decisões judiciais. Mas é a jurisprudência sociológica, a teoria sociológica do direito, porque ela confundiria esse dever ser do direito, ela confundiria com probabilidade. E o que ela está dizendo não é uma probabilidade de que a pessoa vai ser punida. Sendo ela punida ou não, sendo o direito eficaz ou não, eu estou descrevendo que aquela conduta é obrigatória e que a pessoa deve ser punida. Não sei se ela vai ser punida, mas ela deve ser punida. Então, não confundir prescrição com predição. Prescrição está no plano do dever ser, predição está no plano do ser. Eu estou dizendo, será que a pessoa vai ser punida ou não? Eu calculo a probabilidade, as chances. E também não confundir normatividade do direito com a probabilidade, né? Bom, por isso vocês veem que o caso vai delimitando um objeto muito restrito da teoria dele. A teoria dele não vai ajudar a gente a prever se a pessoa vai ser punida ou não. A teoria dele não vai ajudar a gente a julgar o conteúdo do direito. Não vai ajudar a dizer qual é a solução correta para um caso específico, como interpretar uma norma. Ela só vai ajudar a definir o que é norma jurídica e o que não é norma jurídica. Basicamente, qual a relação entre essas normas, né? Que ele chama de validade. Bom, estou tentando deixar claro, mas está claro até aqui, por favor, se manifestem. Tá. Então, a gente tem que associar, temos que ter, a única maneira de lidar com o Kelvin, que é uma coisa assim, muito lógica, assim, tentando fazer as diferenças e as associações, né? Predição, probabilidade está no plano do ser. E prescrição, normatividade está no plano do dever ser. Se um carro passa o sinal vermelho, eu posso constatar que ele violou uma norma jurídica. Mesmo que todo mundo passe o sinal vermelho, continua sendo errado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do dever ser, passar o sinal vermelho. Mesmo que eu diga que é provável que as pessoas descumpram as normas, que é provável, todo mundo, sei lá, depois da meia-noite tem o costume de passar no sinal vermelho, não respeitar o semáforo. Eu posso prever que a pessoa não vai brecar no semáforo no sinal vermelho. É uma informação importante que eu tenho, inclusive, como pedestre. Eu não vou confiar que a pessoa vai brecar mesmo que o sinal esteja fechado. Então, no plano do ser, da probabilidade, da predição, eu posso constatar que a norma é ineficaz e tudo bem. Mas isso não impede essa pessoa de ser punida. Porque a norma diz que, no plano, diz que a pessoa deveria ter brecado, que continua sendo errado parar no sinal vermelho. Embora, vamos dizer, o costume seja contra a lei, embora haja fatores que expliquem por que a lei é ineficaz, por que ninguém respeita aquela regra, e é importante eu saber se a regra vai ser ou não respeitada para orientar a minha conduta, mesmo assim a pessoa vai continuar podendo ser punida porque o sentido normativo daquilo é que era proibido. A mesma coisa se fosse obrigatório, se fosse permitido, né? Então, está tudo aqui. Prescrição, normatividade está no plano do dever ser. Predição, probabilidade está no plano do ser. A grande confusão potencial que eu estou querendo evitar aqui é quando o Kelsen fala que a teoria dele é uma ciência normativa. Ela é normativa não porque ela prescreve as prescrições, porque como a gente viu, o sentido do positivismo jurídico analítico é dizer, eu vou descrever o direito como ele é, não vou prescrever como o direito deve ser ou deveria ser. Eu não vou avaliar o conteúdo do direito, eu vou dizer como o direito é.
Agora, o direito é algo que existe não como um conjunto de fatos empíricos no mundo. O direito é algo que existe como esse sentido no plano do dever ser, esse sentido normativo que diz que algo é obrigatório, é permitido ou é proibido, independentemente se as pessoas se comportam ou não de acordo com essa norma. Independentemente, quer dizer, até um certo ponto, né? Se ninguém respeita nunca uma determinada norma, ela não tem o mínimo de eficácia para a gente passar a fazer a análise da validade. O Kelsen reconhece isso. Não faz nem sentido eu fazer uma análise jurídica de uma lei que ninguém respeita. Mas, até esse caso, limite extremo, aquilo que é punido, aquilo que é proibido, continua sendo proibido, as pessoas respeitem ou não. Então, uma coisa é um juízo do que acontece, vamos dizer, no mundo dos fatos, e outra coisa é esse sentido do dever ser, que aí, para lembrar o ponto da a leitura da aula passada, é o sentido dado pela norma jurídica, né? Eles, a norma é uma moldura, é ela que você tem o sentido subjetivo, o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem, né? Os atos de vontade, as decisões. Mas quem vai dar um sentido objetivo desse dever ser é a norma jurídica. E aí um ponto que até está na leitura de hoje é o que interessa para o jurista é o sentido dado pela norma jurídica, que pode ser até um sentido contrário à moral, à religião, à política. Vamos supor que o direito exija, diga que é obrigatório uma conduta que você, um grupo social, considere moralmente reprovável. Sei lá, né? Vamos dizer que o direito brasileiro algum dia vai, não dizer que é obrigatória, mas dizer que é permitida a bigamia ou a poligamia. Bom, pode ter um grupo que considere, por motivos morais ou religiosos, a poligamia é errada. Mas para o jurista importa o sentido que é dado pela norma jurídica. Se ela for permitida, o jurista vai analisar aquilo como permitido. Né? Se ela for proibida, vai analisar como proibido, independentemente da convicção dele. Né? Diga. Aham. Uhum. Uhum. É isso, quer dizer, o direito é impuro, ele é criado politicamente, ele é criado por fatos, costumes, por exemplo, e principalmente por decisões das autoridades, que consideram o que elas quiserem nas suas decisões, dizendo ou não os motivos, né? Quer dizer, elas dizem uma parte dos motivos e que é o que interessa, é o que a gente pode contestar, e tem outros motivos diversos que levam às decisões, seja no parlamento, seja a criação de uma lei, seja a criação de uma sentença judicial. Mas aí diz o quê? Cientificamente, o que que a gente pode fazer? A gente não é autoridade, a gente não tem o poder de individualmente criar direito, a não ser criar um contrato, criar normas dentro do nosso grupo, entre particulares, mas a gente não pode criar um direito para impor aos outros, fora do nosso grupo, né? O que que a gente pode fazer tecnicamente? É só reconhecer se aquela pessoa que praticou aquele ato de vontade criou aquela norma, criou ou não uma norma jurídica. E como é que a gente sabe se a pessoa criou ou não uma norma jurídica? Se ela esteve autorizada por outra norma jurídica e se seguiu o procedimento previsto em outra norma jurídica. E aí a gente vai naquela remissão infinita até chegar na Constituição, que não é autorizada por nenhuma norma jurídica anterior, mas que é um puro fato político, né? Aí o Kelsen diz, mas para, então, fechar esse raciocínio cientificamente, eu pressuponho a norma fundamental. A norma fundamental aí vem aqui o que eu ia falar, a norma fundamental é o pressuposto lógico transcendental dessa ideia do direito como uma estrutura formal, escalonada, hierárquica de validação.
O Kelsen fala da primeira constituição histórica, né, de um país. Mas, na verdade, qualquer constituição rompe a ordem jurídica anterior. Então, ela nunca toma, ela não tem que seguir o procedimento de uma ordem jurídica anterior. Quer dizer, Getúlio Vargas, isso é um caso concreto que o Kelsen deu opinião, como eu já comentei. Getúlio Vargas fez a Revolução de 30, revolução, golpe, como a gente queira chamar, no sentido jurídico, porque Kelsen não tem muita diferença, revolução ou golpe. É uma quebra da ordem jurídica anterior. Não existe mais a ordem jurídica anterior. Ela só vai continuar existindo na medida em que a ordem que vier em seguida quiser. Então, dizia o Kelsen, a Assembleia Constituinte de 34 no Brasil pode ter a forma, seguir os procedimentos, seguir as regras que o governo provisório do Vargas quiser. Ou seja, a Constituição é a única. A Constituição é um conjunto de normas, né? Mas todas as normas constitucionais originárias não tem nenhuma norma jurídica superior a elas no direito positivo. Não tem. É um fato político que dá origem a essas normas. Agora, isso no mundo dos fatos, vamos dizer. Isso tem a ver com a sua pergunta. Como é que a gente pula do ser para o dever ser? Por isso que o Kelsen criou essa... Tem hora que ele fala que é uma ficção ou uma hipótese. Outros já falam que é um postulado científico da norma fundamental. Porque a norma fundamental permite esse salto, vamos dizer, do ser para o dever ser. Se você quer entender o direito dessa maneira, fazer essa análise formal do direito, você tem que pressupor que no final dessa cadeia, o que fecha essa cadeia, ou o que dá início, né, dependendo do ponto de vista, é a norma fundamental. Você tem um ato político, que é a criação da Constituição, no mundo dos fatos. Como você estava falando, alguém deu um golpe, alguém conseguiu se estabelecer no poder, alguém vai comandar esse processo constituinte. Isso no mundo dos fatos. Para conseguir fazer uma análise normativa, nesse sentido, passar a analisar esses fatos no plano do dever ser, eu tenho que pressupor que tudo começa com uma norma fundamental. Essa norma fundamental é um pressuposto que só existe na cabeça do cientista do direito. E com esse pressuposto eu consigo passar a analisar a Constituição, as emendas à Constituição, as normas infraconstitucionais, as normas legais, e assim por diante, descendo nessa hierarquia que a gente vai detalhar mais numa aula posterior. Mas é isso, quer dizer, é aquilo que eu tentei fazer uma metáfora meio ruim aqui na aula passada, mas você tem os fatos no mundo que vão ser analisados por diferentes ciências, vamos dizer, e cada ciência vai reconstruir esses fatos da sua maneira. Como dizia, o fotógrafo vem aqui, vai querer ver a disposição da sala, a luz, qual é o melhor ângulo para tirar foto. Um psicólogo vai começar a analisar a cara das pessoas, as reações ao que eu falo, tentar enquadrar os tipos psicológicos. Um arquiteto vai começar a ver a disposição do palco, da plateia, das cadeiras. Um jurista, diz o Kelsen, o que ele pode fazer é essa análise formal, sem avaliar o conteúdo. Ele sabe que o direito é criado politicamente e tudo mais. Tanto ele sabe isso que o Kelsen está falando, que esse princípio dinâmico, essa ideia de que o direito não é mera dedução, sempre existe um espaço para a criação do direito. Existe desde a Constituição até a sentença de um juiz, sempre existe um espaço para a vontade. Mas essa vontade só pode ser analisada cientificamente desse ponto de vista formal. Quer ver, aquela pessoa que tomou aquela decisão, podia ou não podia tomar aquela decisão? Não é podia no sentido sociológico, se essa decisão teria apoio, se essa pessoa é sábia ou é reconhecida ou não. No sentido jurídico, ou seja, no sentido dado por uma norma jurídica. O direito é uma ciência de normas. É isso que ela está falando. Então, qual que é o nosso objeto? O objeto da química é o átomo, não é? O átomo, as moléculas. O objeto do direito, o átomo do direito é a norma jurídica. Bom, e só para fechar esse raciocínio, então o Kelsen fala que a norma fundamental, sobre a qual ainda a gente vai ver mais, a gente já começou a ver, ele fala, é um pressuposto lógico transcendental. Da onde ele tira essa linguagem
terrível, do Kant. E o Kant vai dizer que existem os pressupostos transcendentais do conhecimento. O que é transcendental aqui? As condições de possibilidade do conhecimento. E o Kant vai dizer que, para a gente conhecer a nossa experiência sensível no mundo, aquilo que a gente vê, enxerga, sente, a gente processa segundo duas categorias que são inatas a todos os seres humanos, que são as noções de tempo e de espaço. O que ela vai dizer, assim como no mundo físico, eu só consigo entender o mundo físico, a nossa experiência nessa vida, a partir das categorias do tempo e do espaço, o jurista só consegue entender o direito como essa estrutura de validade a partir da categoria da norma fundamental. Então, a norma fundamental é um pressuposto transcendental do conhecimento, quer dizer, ela é uma condição de possibilidade do conhecimento. O que é diferente desse adjetivo aqui, transcendente. Transcendente tem a ver com um conteúdo extrajurídico, geralmente tem um sentido religioso, moral. Quando Kelsen, especialmente, usa a palavra transcendente, ele está falando de conteúdos religiosos, metafísicos, éticos, coisas que transcendem o direito, estão fora do direito positivo, ou pelo menos da análise do direito positivo, né? Então, transcendente é aquilo que extravasa o estritamente jurídico aqui, para o nosso, o que nos interessa. E transcendental é a condição de possibilidade do conhecimento, no nosso caso, do conhecimento do jurídico. Então, também mais duas palavras aí próximas e perigosas, né? Temos que fazer essa diferenciação. Justamente no terceiro capítulo, né, que a gente vai ler hoje, deveria ter lido hoje, o Kelsen vai dizer que a teoria do direito natural se baseia em visões transcendentes do direito, que apela para a ideia de que o direito tem que ser justo, tem que ser correto, segundo um padrão que transcende o direito positivo, que está fora do direito positivo, que é a vontade de Deus, que é o costume, que é a razão, que é a natureza. Então, ele critica o transcendente, que ele liga a ideia de direito natural, mas ele diz que o método dele é um método transcendental do Kant, é a ideia de analisar as condições de possibilidade do conhecimento. E já que estou nesse ponto aqui do Kant, do transcendental, mais uma coisa que eu acho que já falei, mas só para reforçar, o Kelsen faz uma leitura do Kant à maneira dele, porque o Kant analisava o direito como um ramo da moral. O Kant dizia, a moral tem dois ramos, a ética e o direito. A ética tem a ver com as sanções da consciência, a reprovação interna que a gente faz, aquilo que é considerado errado, e o direito tem a ver com as sanções externas e organizadas, quer dizer, você ser punido pela polícia, você pagar uma multa, você ser preso. Isso é o direito, mas o direito é o ramo da moral. Então, o Kant estava estudando direito no plano da razão prática. Ele dizia como as pessoas devem agir, os motivos para agir, o que é agir corretamente. E o Kelsen não está preocupado com estudar o direito como um ramo da moral. Tudo bem, o direito empiricamente pode estar ligado à moral. Mas o Kelsen quer criar uma teoria pura do direito. E aí o Kelsen vai pegar os princípios que o Kant, a maneira como o Kant explicava a matemática, a física, a razão teórica, a maneira como a gente estuda as coisas que existem no mundo, que não dependem da nossa vontade. E o Kant aplica a crítica da razão pura, teórica do Kant para estudar o direito. Então é uma operação assim. Ele usou o autor porque o autor não queria que fosse usado, né? Mas enfim, por isso que eu fiz esse paralelo, dizer, a gente conhece o mundo físico a partir das categorias transcendentais da experiência, que são condições para a gente poder entender a nossa experiência, que são o tempo e o espaço, e o caso vai dizer, a gente só entende o direito, a condição transcendental, a condição de possibilidade para entender a experiência jurídica é a norma fundamental, porque é a norma fundamental que permite a gente entender
a existência do direito como algo que se dá no plano do dever ser e não do ser. Estou tentando explicar as palavras que o próprio Kelsen usa, eu não sei se são as melhores. E aí vem, pelo menos, mais dois esclarecimentos aí. Eu estava querendo reforçar bastante essa ideia de que existe um princípio estático de explicação do direito, direito como uma ordem dedutiva, lógico-dedutiva, e um princípio dinâmico, que é analisar o direito, que a relação entre normas é uma relação que vai ser analisada no sentido puramente formal da validade. Uma norma é autorizada por outra norma, que é autorizada por outra norma, que é autorizada por outra norma. Porque o caso vai dizer, eu adoto essa visão, o direito segundo um princípio dinâmico. É assim que funciona o direito positivo. O direito positivo não é uma ordem estática. Ele não tem sempre o mesmo conteúdo, porque cada um que vai aplicar uma norma, vamos dizer, tem uma margem para criar a norma inferior ao dizer que está interpretando a norma superior. Bom, mas aí o problema é que é o seguinte, aí o que ela vai dizer, entendendo o direito positivo segundo esse princípio dinâmico, eu tenho duas partes da teoria. Uma é a estática jurídica, a outra é a dinâmica jurídica. Aí vem a complicação, entendeu? Porque dentro do direito, segundo o princípio dinâmico, que é esse direito positivo, em que uma norma não é mera dedução da outra, claro que existe a relação lógica, eu já falei aqui, uma norma precisa guardar uma certa coerência lógica com normas superiores. Mas isso não significa que não há mais de uma opção possível ao interpretar uma norma mais abstrata para uma situação mais concreta. Bom, Kelsen reconhece isso, então o direito é um sistema dinâmico, o direito positivo é explicado segundo um princípio dinâmico. Mas essa explicação contém duas partes. Vocês vão ver, quer dizer, nessa primeira edição, eu não lembro se ele faz essa. Na segunda edição é muito clara. Ele chama lá uma parte de estática jurídica e outra de dinâmica jurídica. Aqui, acho que ele não cometeu essa. Não está tão clara essa diferenciação. Mas na segunda edição da teoria pura, tem alguns capítulos que ele chama estática jurídica e outros ele chama dinâmica jurídica. Bom, o que é a estática jurídica e a dinâmica jurídica? Com a ajuda do nosso querido Norberto Bobbio, que serve para facilitar a vida de quem lê Kelsen, ele chama teoria da norma jurídica e teoria do ordenamento jurídico. É muito mais fácil, né? Estática jurídica é a teoria da norma jurídica. Vamos dizer, vamos estudar o átomo. E a dinâmica jurídica é a teoria do ordenamento jurídico, ou da ordem jurídica, da relação entre as normas. Vamos dizer, de como os átomos formam moléculas, vamos dizer. Então é isso, eu estou tentando esclarecer o vocabulário, não é o melhor, ele podia ter usado outros nomes, né? Mas usou esses. Então, não confundir princípio estático e princípio dinâmico do direito com, dentro de uma visão dinâmica do direito, a estática jurídica, que é o estudo da norma, e a dinâmica jurídica, que é o estudo da relação entre normas, ou seja, da ordem jurídica ou do ordenamento jurídico. Pode falar, por favor. Olha, o transcendente é. A gente tem que associar assim, o religioso, o metafísico, o extrasensorial. É... Na religião existe essa diferença entre o imanente e o transcendente. Tem religiões que dizem que tudo é divino, assim, a natureza é divina, a divindade está incorporada no mundo. São religiões da imanência. E tem religiões da transcendência. São as religiões como o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, que dizem que Deus criou o mundo, mas ele está acima do mundo, né? Sei lá, uma árvore não é divina, é uma criação divina. Nós também somos uma criação divina, mas Deus transcende a criação, ele está acima da criação. Para o que nos interessa aqui, a gente pode associar o transcendente com esse sentido religioso, moral, um sentido extrajurídico, né? É...
transcendental, por sua vez, tem a ver com a teoria do conhecimento. É uma condição para você entender, uma condição lógica para você entender algo. No caso, para você entender a ordem jurídica, diz o Kelsen. Então, um tem a ver com condição do conhecimento, é transcendental. O transcendente é algo extra-jurídico, ou no sentido mais geral, é algo extrasensorial, extra-mundano, né? É o que transcende a nossa experiência física, né? Mas aqui o transcendental tem a ver muito especificamente com a teoria do conhecimento. E o transcendente tem a ver com a religião, com a moral. Tá? Tudo bem? É a hora das dúvidas, por favor. Fala, pode falar. Tá. É, a gente vai ter uma aula seguinte sobre a teoria da norma e pelo menos uma ou duas sobre a teoria do ordenamento, para ficar mais claro o conteúdo. Mas basicamente assim, a teoria da norma vai dizer quais são, como a gente está falando, o que o Kelsen faz seguindo a tradição do positivismo analítico. É uma análise formal. A teoria da norma é uma análise formal da norma, ou seja, quais são os componentes que existem em toda a previsão pela norma jurídica de um ato coativo, ou seja, ameaça do uso da força. Se você não fizer algo, você vai ter que pagar uma multa, ou você vai ser preso, ou você vai sofrer algum outro tipo de... Você vai ser morto, né? Sei lá. A sanção é ou não um elemento necessário de toda norma jurídica? Essa é uma discussão que faz parte da teoria da norma. Toda norma jurídica prevê, liga uma hipótese, uma conduta, matar alguém, furtar, subtrair coisa alheia móvel, que é furtar, né? Liga a uma sanção, a um ato punitivo ou não. Ou existem normas que não prevêem, não prescrevem uma sanção. Quando a gente fala prevêem no direito, é no sentido de prescrição, né? Não prevêem no sentido acho que a pessoa vai ser punida. Não, ela deve ser punida. Isso é uma discussão da teoria da norma. Outra discussão da teoria da norma é direito subjetivo. O que significa dizer que uma pessoa tem direito? Quando eu digo eu tenho direito à saúde, ou eu tenho direito a... Comprei um apartamento, eu tenho direito a receber. Eu paguei o apartamento, eu tenho direito a tomar posse desse apartamento. O que significa essa afirmação? Eu tenho direito. Qual é a relação disso com a norma jurídica? São discussões da norma jurídica. O que é direito subjetivo, o que é dever, o que é responsabilidade, o que é sanção. E o Kelsen, especialmente, vai tentar reduzir todos esses conceitos. Direito no sentido de direito subjetivo, né? Eu tenho direito a algo, não o direito como ordem jurídica, que é o direito no sentido objetivo. Aliás, é um dos temas, né, do capítulo de hoje. Ele fala direito no sentido subjetivo e direito no sentido objetivo, né? Direito no sentido objetivo é a norma ou o ordenamento, né? Direito no sentido subjetivo é eu tenho direito a algo. O caso vai reduzir a ideia de direito subjetivo, a ideia de dever, a ideia de sanção, a ideia de responsabilidade. Tudo são elementos das normas jurídicas ou são formas de descrever o uso das normas jurídicas. Então, essa é a descrição da teoria das normas. E a teoria do ordenamento é a teoria como eu crio normas jurídicas. Existem lacunas no direito, existem problemas para os quais eu não encontro nenhuma norma jurídica. Ou o que eu faço se existe mais de uma norma jurídica aplicável ao caso? É a discussão sobre o conjunto de normas e as relações das normas entre si e as relações dos ordenamentos jurídicos entre si. Vamos supor que numa tribo indígena no Brasil, a criança que nasce com deficiência física é deixada para fora do grupo para morrer. Mas o direito brasileiro considera isso um crime, um infanticídio. Qual que é a relação entre essas ordens jurídicas? A pessoa deve ser punida ou não? E aí o Kelsen vai adotar uma visão de que, tudo bem, existem diferentes ordens jurídicas no mundo, no país, em qualquer lugar, mas o direito estatal prevalece. Pelo menos do ponto de vista do jurista, o direito estatal prevalece sobre qualquer outra ordem jurídica. E aí vai ter a discussão, mas é o direito estatal nacional ou internacional?
A gente vai ver essa discussão na teoria da ordem jurídica ou do ordenamento jurídico, né? Enfim, mas vai ficar mais claro quando tiver o conteúdo dessas teorias. Mas é isso. É discutir os elementos formais de uma norma e as relações entre as normas, né? Mas faz tudo parte de uma mesma teoria, no fundo, né? Alguém tinha levantado a mão lá também. Pode falar. Dá. Aham. Olha, primeiro, o que ela está usando aqui, princípio no sentido, vamos dizer, científico da coisa, o princípio explicativo, a maneira de explicar, né? Tem duas maneiras de explicar o direito. Uma maneira é dizer que o direito é a concretização de certas normas mais gerais que necessariamente vão gerar normas mais concretas. Então, era a visão dos filósofos iluministas, né? Eu consigo partir a ideia de que a ninguém se deve lesar, a ideia de que os contratos devem ser cumpridos, pacta sunt servanda, o acessório segue o principal, essas coisas que depois que a gente aprende também em direito romano, quem pode o mais, pode o menos. Desses princípios mais gerais, princípio no sentido jurídico de normas mais gerais, mais abstratas, mais abrangentes, eu conseguiria chegar às regras mais concretas e assim sucessivamente. Se a gente pegar a teoria do direito natural de São Tomás de Aquino, ele diferencia quatro tipos de fontes do direito, quatro tipos de normas jurídicas. Assim. Existem as leis eternas, existem as leis divinas, existem as leis naturais e existem as leis positivas. Posso ter errado aqui em algum termo, mas ele vai dizer, uma é deduzida da outra. A vontade de Deus eu não consigo chegar àquilo que está na cabeça de Deus, né? Mas eu consigo chegar às leis eternas, às leis que a razão universal me dita. E a partir das leis universais que a razão me dita, eu tenho os costumes de cada povo, e a partir desses costumes eu tenho as leis positivas, as decisões das autoridades dentro dessa comunidade. Bom, eu tenho uma ordem de dedução. O que interessa mais para a gente, fora dessa história justnaturalista, é o formalismo jurídico, aquele exemplo que eu dava que eu dei do caso do Locke. Né? A partir da ideia de devido processo legal, os juízes americanos disseram que está contida nessa ideia. Todo mundo conseguiria entender que está contido na ideia de devido processo legal a ideia de liberdade contratual. E da ideia de liberdade contratual está implícito, é uma inferência necessária da ideia de liberdade contratual, do princípio da liberdade contratual, está implícito no princípio do devido processo legal, a regra de que é proibida qualquer legislação que interfira na liberdade contratual, por exemplo, restringindo as horas de trabalho que alguém pode comprar de outra pessoa. Então, uma visão dedutivista do direito. Já falei que o direito, não é que o direito esteja fora da lógica, né? Hoje em dia tem muito um discurso assim, besta, de que não existe mais o silogismo jurídico, que não é lógica. O fato é o seguinte, acho que já falei, espero ter falado aqui, aquela estrutura do silogismo jurídico, né? Que você tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Aí você tem o silogismo que não é o silogismo normal, não é jurídico. É aquela ideia, todos os homens são mortais. É a premissa maior, universal. A premissa particular é Sócrates é homem. A conclusão necessária só pode ser uma, que Sócrates é mortal. E no direito também opera essa mesma estrutura que é descrita desde Aristóteles. Que é, você tem, o que é a premissa maior? É a norma que você vai aplicar para resolver o caso. Às vezes a norma não tá pronta na lei, na Constituição. Você vai formular a norma a partir de um conjunto de regras que você encontra. Mas você vai chegar sempre, sempre, a uma hipótese e a uma consequência, um consequente que são ligados, diz o Kelvin, por uma relação de imputação, não de causalidade, porque está no plano do dever ser. Mais uma coisa para ficar aqui
nesse bloco aqui é imputação. É o nome que ele dá. Não é muito bonito, mas é o nome que ele dá. E aqui está causalidade. O que ela está dizendo? No sentido físico, é verdade que a pessoa está sendo presa porque, porque ela matou alguém, quer dizer, como é que eu entendo? Quando eu digo matar alguém, prisão de, sei lá, a pessoa foi condenada à prisão durante 5 anos, qual que é a relação lógica que existe entre matar alguém e ser preso? Não é uma relação que está no plano da causalidade. É diferente de eu abandonar a caneta e a caneta cair no chão. Aqui é a relação de causalidade, porque tem uma força física, que é a força da gravidade e tudo mais. Tudo bem, mas é uma relação de causalidade. A relação que existe no direito entre uma hipótese e uma consequência é uma relação de imputação, que está no plano daquilo que deve acontecer. Se você matou alguém, você deve ser preso. Então, sempre, sempre, sem exceção, dizendo um juiz ou não dizendo, a última justificativa que ele tem que dar para a sentença dele tem que ser passível de ser reduzida dessa forma. Se algo aconteceu, então determinada coisa deve acontecer. Bom, isso então é a regra abstrata. Ah, devia ter posto maiúsculo aqui, vamos dizer. É o H maiúsculo e o C maiúsculo. Hipótese e consequência, ou consequente. Aí a premissa menor é a hipótese particular. Aqui a gente tem os termos universais da norma. Aqui tem o caso particular. Tem que lá que é alguém. É a morte que aconteceu num determinado dia, num determinado espaço, que alguém matou alguém. E aqui a conclusão lógica é uma particularização dessa consequência. Então, esse raciocínio jurídico existe. O direito é passível dessa formalização lógica, ninguém nega isso. A única coisa que o Kelsen, os realistas, os antiformalistas negam é que você sempre chegue a uma única formulação possível da norma e dos fatos. Quer dizer, você sempre tem uma margem para interpretar, para construir qual que vai ser a norma aplicada e para narrar quais foram os fatos que aconteceram. Depois que você tiver escrito qual é a norma e quais são os fatos, claro que a conclusão decorre logicamente. Então, falei tudo isso para dizer, o Kelsen nega que o direito, que a aplicação do direito seja meramente dedutiva, mas ele não nega que depois que você formulou a norma e formulou os fatos, existe uma relação lógica de dedução, né? Bom, então, tudo bem. Então, eu acabei de falar. Tem sempre um espaço para como você vai formular a norma e como você vai narrar os fatos. Dentro disso, o que eu posso analisar cientificamente se não é a relação, se não é como descrever o conteúdo da norma e o conteúdo dos fatos? É só a relação entre as normas. Se aquilo é uma norma jurídica ou não, e, portanto, qual que é a relação entre as normas? Porque uma norma só é uma norma jurídica se ela foi autorizada por outra norma jurídica. Então, ele vai explicar o direito segundo um princípio dinâmico. Ele diz que o direito positivo muda, sempre pode mudar, porque justamente em toda aplicação do direito existe uma margem para como você vai interpretar a norma, como você vai narrar os fatos. O direito muda, por isso que ele é dinâmico, e aí eu vou analisar os elementos de cada norma jurídica isoladamente considerada. Como é uma teoria geral, ele não está preocupado com o elemento dessa ou daquela norma. Ele quer dizer o que toda norma jurídica tem que ter. E aí tem a questão anterior, quer dizer, o que faz uma norma jurídica ser uma norma jurídica? Outra norma jurídica. Então, a relação entre normas jurídicas. Ele usa esses termos que são horríveis, né? A teoria da norma, quais são os elementos necessários da norma, e a teoria do ordenamento quais são os elementos necessários do ordenamento, ou as relações necessárias entre as normas jurídicas. É só isso. Eu tô... são as palavras que ele usa. Não devia ter usado, mas ele usa dinâmico e estático nesses dois sentidos aqui. Alguém aqui na frente, por favor. Uhum.
A norma fundamental é algo que, como jurista, a gente tem que pressupor para entender o direito, para poder fazer esse tipo de análise científica formal do sentido que é o sentido especificamente jurídico. O sentido especificamente jurídico diz o Kelsey tem lá o capítulo, agora não lembro se foi da aula de hoje ou da aula passada, direito e moral, né? Foi da aula passada, né? Ou a de hoje? Passada. Então, existe um dever ser no sentido moral, mas o dever ser no sentido jurídico pode não corresponder a esse dever ser moral. Como é que eu diferencio? Eu tenho que ter uma teoria de como eu tenho um conhecimento estritamente jurídico. Porque pode ser, como eu falava, que algo que é obrigatório juridicamente é proibido moralmente, ou vice-versa. Pode não coincidir as coisas. Então, eu tenho que ter uma teoria puramente jurídica, e essa teoria puramente jurídica não pode reduzir o direito a meros fatos. Porque o direito, como eu dizia, por mais que todo mundo faça algo errado, aquilo não passa a ser certo porque todo mundo faz. Uma frase até bonita, né? Mas é isso, quer dizer, a repetição, a probabilidade, a rotina, a regularidade é diferente da normatividade, daquilo que deve acontecer. Se a gente pegar o conceito de regra ou de lei, quando a gente fala de leis da física, ou regras da física, ou regras da matemática, a gente está falando de regularidades. Acabei de falar da lei da gravidade, né? A gente está falando de uma regularidade do mundo natural. Se as coisas passarem a flutuar daqui por diante, não vale mais, vamos dizer, a lei da gravidade. A lei da gravidade muda de acordo com os fatos. Ah, o direito não muda de acordo com os fatos, quaisquer fatos. Ele só muda de acordo com os fatos que são reconhecidos pelo próprio direito como tendo o poder de alterá-lo, né? Quer dizer, uma decisão que revoga uma norma anterior. E a forma geral para entender isso, o pressuposto para entender isso é essa ideia abstrata de norma fundamental. Que o Kelsen criou, no fundo, para colocar no lugar de duas coisas. Ou da ideia de direito natural, que o direito natural seria o pressuposto do direito positivo, para dizer só é direito aquilo que é justo, eu sempre poderia remeter a um padrão transcendente ao direito positivo e dizer, mas essa norma jurídica criada pelo Congresso Nacional no dia 7 de abril de 2025, antes de ontem, não é jurídica, porque ela é injusta, porque o direito positivo está subordinado ao direito natural. Aí vem o Kelsen e diz, bom, mas o direito natural não existe objetividade nessa esfera dos valores. É sempre é o valor do mais forte, né? Eu falei daquela citação do Kelsen, de que por trás do direito positivo não existe a justiça, existe o poder. Falei também daquela citação politicamente incorreta do Alf Ross, de que o direito natural é a prostituta do pensamento jurídico, uma coisa assim, né? Está a serviço de qualquer ideologia. Quer dizer, eles não acreditam que existe um padrão objetivo acima do direito positivo, que é um padrão moral objetivo acima do direito positivo. Claro que o direito sofre influências morais, mas na hora de você analisar tecnicamente a coisa, você não consegue, a não ser a partir da sua ideologia. Então, para evitar a sua ideologia, você se restringe à análise formal do direito. Bom, então eu falei, o Kelsen cria a norma fundamental para colocar no lugar do direito natural e também para colocar no lugar da ideia do poder constituinte, do fato político, né? Porque isso também seria um mero fato. O que transforma o fato em norma é essa ideia da norma fundamental. Que não existe, não é uma norma positiva, é uma norma, é um pressuposto da ciência, né? Para ser uma ciência normativa, você pressupõe que ela começa com a norma fundamental. Sei lá, assim como a física, a cosmologia pressupõe que o universo começou com o Big Bang. Ninguém provou que existiu o Big Bang, mas você vai regredindo na história do universo e chega à hipótese de que aquilo começou com uma grande explosão.
Aqui você regride na análise de direito e põe a ficção, a hipótese de que tudo começa com uma norma que está na razão humana, que é a norma fundamental. Está na razão humana, mas não no sentido moral, na razão no sentido de entender o mundo, né? Diga, por favor. Não, então, porque não tem nenhum conteúdo. A norma fundamental, o Kelsen dá algumas definições, né? Uma das definições que ele dá é a norma fundamental, o conteúdo dela é um mero fato instituidor de normas. Ela é uma mera forma. Se a gente pode fazer um paralelo com a filosofia moral do Kant, como eu falei aqui. O Kant tem uma grande forma que ele diz pela qual você pode julgar se os seus motivos são justificáveis ou não. E a forma do imperativo categórico. Uma única forma. Haja apenas segundo os motivos que você possa querer que se tornem uma lei universal. Ele não está dizendo, ele não está dando uma lista de quais são os motivos errados e quais são os motivos corretos. Ele está falando, seu motivo só vai ser correto se ele puder ser um motivo generalizado. Todo mundo possa invocar em todas as situações. A mesma coisa está dizendo o Kelsen aqui. É um princípio universal do entendimento jurídico, mas não tem conteúdo moral. É um princípio formal porque não tem conteúdo. Ele está falando, para eu entender qualquer ordem jurídica, em qualquer tempo, em qualquer lugar, eu tenho que pressupor que uma norma foi autorizada por outra norma e que eu vou chegar a um mero fato. Então, eu tenho que pressupor que algo autoriza esse fato. É a norma fundamental. Algo autorizou o primeiro constituinte que houve naquele território a criar uma Constituição. A gente sabe que nada autorizou, foi um mero fato, que alguém deu um golpe e mandou. Quem manda quem pode. A gente sabe que foi assim. Mas isso está no plano do ser. Para eu fazer uma análise do plano do dever ser, eu tenho que pressupor que acima desse fato houve uma norma que autorizou essa pessoa a criar essa primeira Constituição. Ninguém, todo mundo sabe que não houve uma reunião que as pessoas assinaram um contrato social. Mas é, é uma historinha, é uma fábula, é um princípio do raciocínio para você dizer por que eu tenho que obedecer o Estado, né? Quais são os motivos e o que legitima o Estado, o poder do Estado. Aí você pressupõe a ficção do contrato social. Aqui para analisar o direito positivo, eu tenho que pressupor que esse direito começou com uma decisão. Tudo bem, mas para essa decisão ter um sentido normativo, eu tenho que pressupor que tinha que ter uma norma que autorizou essa decisão. Eu sei que não teve norma nenhuma, mas eu pressuponho que teve. É assim. Diga. Tá. Assim, bom, o Ariano Suassuna, né, que é dramaturgo, escritor pernambucano, diz que a língua inglesa é muito pobre, né? Porque você chama vidro de glass e copo de glass. Ele falou, se você quer um copo de vidro e não um copo de plástico, você vai no lugar e pede um glass de glass. Mas nesse nosso caso, a gente tem um problema, porque o inglês tem duas palavras, que é law e rights. O law é o direito objetivo, é norma, não, vamos dizer, a norma é o sentido de um texto, né? Mas vamos dizer, uma lei, um código, uma constituição é direito no sentido objetivo. É, são normas que estão num texto. Às vezes a gente tem normas orais também. Normas costumeiras são normas orais. Também é direito no sentido objetivo. Tanto a norma quanto o ordenamento, portanto, que nada mais é do que um conjunto de normas, são direitos no sentido objetivo. São, se a gente fosse em inglês, falar em inglês, law. Right é, bom, right é justo, em inglês, mas rights é direitos, né? Direitos. É direito subjetivo. Então, no português, como a gente não tem law e rights, a gente fala direito objetivo para law e rights é direito subjetivo. Quando eu afirmo que eu tenho direito a alguma coisa, direito de propriedade, direito à saúde, direito à moradia, o direito a um pagamento
por um serviço é direito subjetivo. É... Bom, aí o Kelsen vai dizer que o direito subjetivo nada mais é do que uma decorrência da norma jurídica. Então, ele não tá, ele diz que é uma divisão que não interessa essa entre direito subjetivo e direito objetivo, porque alguém só tem direito subjetivo se aquilo é previsto numa norma jurídica. Então, vamos estudar só a norma jurídica. A gente vai chegar lá. O Kelsen é o tema da próxima aula. O Kelsen vai reduzir tudo a elementos da norma jurídica e, claro, e as relações entre normas jurídicas. Tudo bem? Mais algum? Alguém? Então, vamos lá. Agora, já foi a parte mais tensa da aula, tá? Vou tentar ligar o projetor aqui, mas de qualquer forma, agora é para reforçar o seguinte: essa ideia, por que a teoria é pura, né? A teoria é pura, a gente tem duas explicações, uma fácil e uma difícil. Ó. A mais difícil eu já passei um pouco por aqui. Ele usa esse adjetivo pura inspirado no Kant. Como eu disse, o Kant tem a crítica da razão prática, a crítica da razão pura. Na verdade, a crítica da razão prática também é pura, porque o Kant tem a razão pura teórica e a razão pura prática. Eu falei, na razão pura prática ele põe o direito. O direito é o ramo da moral. Na razão pura teórica ele põe, sei lá, a física, a matemática. E o Kelsen pegou os princípios da razão pura teórica e aplicou o direito. Eu quero fazer uma teoria do direito, não quero ficar estudando o conteúdo moral do direito. Bom, então ele usa esse adjetivo pura no sentido da filosofia do Kant, da qual ele tira também essa ideia do transcendental, o método transcendental, o sujeito transcendental, quais são os pressupostos do conhecimento empírico da realidade. Então, a ideia de pureza do Kelsen está ligada a essa teoria, não está ligado a Hitler, a pureza da raça, nada disso. Tá? Só para esclarecer. E no sentido que nos interessa mais de perto, a gente diz que a teoria é pura, claro, em contraposição a outras teorias que são impuras, que são de três tipos. Teorias jurídicas impuras. Ou são a própria dogmática jurídica, que é o discurso prático do direito, tanto o discurso que está nos manuais, na faculdade, nas aulas, quanto que está nos tribunais, que está nos advogados, quando você vai fazer um contrato. É a dogmática jurídica. O que é a dogmática jurídica? É aquele discurso sobre o direito que vai interpretar o direito posto atualmente vigente. Né? Você vai resolver um conflito ou prevenir um conflito? Acho que hoje não vai ligar, mas tudo bem. Você vai prevenir um conflito ou vai resolver um conflito segundo as regras que estão válidas e vigentes hoje em dia. A gente já vai falar numa aula posterior a diferença entre validade e vigência. Mas, basicamente, vigência é a validade num determinado tempo, num determinado espaço, para determinadas pessoas, num determinado tema. Né? Enfim. Mas o problema, por que a dogmática jurídica é impura? Porque ela faz juízos de valor e juízos de fato. Ela faz isso que o Kelsen diz que a teoria, que a ciência do direito não pode fazer. Porque a ciência tem que ser neutra. E a dogmática faz juízo de fato, por exemplo, ela analisa probabilidades. Você pode ter um manual que vai dizer, vai analisar existe uma divisão na jurisprudência. A maioria dos juízes tende a considerar que existe vínculo de emprego entre a Uber e o motorista do aplicativo Uber. Poucos juízes consideram que não existe vínculo empregatício entre o trabalhador do aplicativo e a empresa do aplicativo. Então, quando a jurisprudência faz uma afirmação dessa, ela está te dando uma orientação sobre o mundo dos fatos, sobre a probabilidade. Então, se você for um advogado, você já sabe mais ou menos por onde andar, se você vai argumentar que existe ou não um vínculo de emprego, enfim. Está fazendo uma afirmação de fato. E também a dogmática jurídica faz afirmações de valor. Ela
ao dizer que uma norma deve ser interpretada de uma maneira e não de outra, ela toma partido, né? De maneira implícita ou explícita. Então, você tem autores em todos os campos do direito, autores mais conservadores, mais liberais, mais progressistas. Claro que é uma discussão mais detalhada, mais no detalhe, menos abstrata que a discussão política, ideológica, né? Mas mesmo assim, bom, vocês vão aprender ao longo da faculdade que cada departamento tem a sua história, tem até as divisões internas do departamento de linhas políticas e tudo mais, né? Além das questões familiares, que são incríveis nessa faculdade. É... Então, claro, o direito, a discussão é mais em detalhe. Você tem as regras, você tem a relação entre as regras, os princípios, a interpretação finalística das regras. Aí cada um vai puxar para o seu lado, né? Por exemplo, tem os professores que são mais intervencionistas, desenvolvimentistas no plano econômico, e tem aqueles que são mais privatistas. Enfim, então a dogmática jurídica é impura, porque ela faz juízo de fato e juízo de valor, de maneira explícita ou não, de maneira mais aberta, abrangente, ou de maneira mais pontual. E aí o Kelsen entra em colisão, vamos dizer, com uma tradição que dizia que a dogmática jurídica era a ciência do direito. E autores que dizem, vocês vão ver ao longo da faculdade, aliás, cada um diz que a sua matéria é a ciência, né? É uma ciência com princípios próprios, é uma coisa de outro planeta, tem a ciência do direito econômico, a ciência do direito privado. Então, você vai dizer, nada disso é ciência no sentido rigoroso da ciência moderna, tem que ser uma análise neutra, que reconhece que os juízos de valor são subjetivos, relativos, e, portanto, tem que ser uma ciência axiologicamente neutra, neutra com relação aos valores. Mas, enfim, então, porque ela não é a dogmática jurídica que é a ciência. A ciência é a teoria pura, e acabei de falar aqui um tempão sobre o que a teoria pura faz. É muito pouco, mas ele diz é o que a ciência pode fazer. É analisar a validade das normas, os elementos necessários das normas e as relações entre as normas. Já falando também por que a teoria pura, cujo, eu diria, o que une aqui a teoria da norma, a teoria do ordenamento é a questão da validade. Principalmente a teoria do ordenamento é a validade. A dogmática é aquilo que orienta a interpretação do direito, né? Ou é a, enfim, ou é a orientação, vamos dizer, acadêmica de como o direito deve ser interpretado, ou o próprio discurso que está nas sentenças, nas decisões jurídicas, né? Toda a argumentação jurídica, a interpretação jurídica. E ela é impura porque eu já falei, porque faz juízo de fato e juízo de valor. A filosofia, por sua vez, diz o Kelsen, deve tratar do problema da justiça, e aí fique discutindo o problema da justiça, mas esse problema não pode se confundir com o problema da validade, porque a justiça, ela tem um livro que chama A Ilusão da Justiça, tem um outro que chama O que é Justiça, tem um outro que chama O Problema da Justiça. Então, ele escreveu muito sobre a coisa e concluiu que tem muitas opiniões, é tudo muito relativo, então não é científica a filosofia. Então, ela fica discutindo a justiça. E a sociologia, como a gente já falou, trata de um problema diferente, que não é a validade, que não é a justiça, que não é como o direito deve ser interpretado, que é a orientação que a dogmática jurídica dá, mas que é o problema da eficácia do direito. Se as normas são cumpridas espontaneamente ou na porrada, mas se elas são cumpridas ou não. Esse é o problema da sociologia. Então, o Kelsen divide muito bem as coisas e diz: a minha teoria só cuida disso, que a gente descreveu aqui. Quais são os elementos formais da norma, quais são as relações entre as normas. Basicamente, a ideia de validade, né? É... E existe uma... Aí vem também a importância do contexto histórico tal da teoria. Como eu disse, a teoria pura, o Kelsen publicou a primeira edição do livro, né? 34, Entre Guerras, e a segunda edição em 1960. Não foram períodos tão tranquilos da humanidade, né? Por isso que ele disse que ele foi acusado de comunista, capitalista, liberal, fascista, tudo, né? Ateu, cristão, justnaturalista, tudo. É, e, a, e a vantagem da teoria dele, que ele via como uma vantagem, é que ela poderia ser aplicada por juristas
fascistas, liberais, comunistas, ateus, cristãos, muçulmanos, né? Porque ela não ela diferenciava a análise do direito de qualquer juízo moral, político, né? Então, esse é o positivismo. E o positivismo, se ele não permite, vamos dizer, uma certeza formal, para voltar àqueles termos das aulas anteriores, se ele não permite uma racionalidade formal plena do direito, como pretendia o formalismo jurídico, pelo menos ele dá uma racionalidade mínima para os juristas trabalharem entre si, discutirem entre si, para o direito continuar existindo, por mais que haja conflito ideológico, né? Então, a teoria do Kelsen é uma teoria marcada por essa experiência do século XX, de Guerra Fria e tudo mais, e também antes da Guerra Fria, os conflitos étnicos, nacionais, tudo mais, e tenta dar uma metodologia para que o direito seja entendido e até seja praticado em meio a culturas, ideologias, religiões as mais diferentes, né? Então, em certo sentido, ele favorece uma visão de um Estado de direito, uma visão de autonomia do direito como ciência e até como prática em relação aos outros campos da sociedade. Então, dá para dizer que o Kelsen está ligado à teoria dele, embora se aplique a diferentes regimes políticos e tudo mais, o Kelsen tem uma visão liberal do direito, da ciência, da política. Então, ele cria uma teoria neutra. A própria ideia de que a teoria é algo neutro é uma ideia liberal, né? O paradoxo do liberalismo é assim, né? É que o liberalismo sempre diz que a sua teoria é neutra, né? E aí os outros vão acusar, ela não é neutra, ela é liberal. Eu poderia ter uma outra teoria e toda teoria é ideológica. Enfim. Mas o Kelsen favorece a teoria do Kelsen dá o mínimo de racionalidade para o estudo do direito. Assim como Hart, que é o autor que a gente vai estudar no segundo semestre, outro positivista, que publicou o livro Conceito de Direito em 1961. Estou falando das datas porque você vê a diferença de um ano entre a segunda edição da Teoria Pura do Direito e o livro do Hart, que é muito influenciado pelo Kelvin. É... Bom, falei para reforçar a distinção entre teoria pura e a dogmática jurídica. A teoria pura, estão lá nos slides, eu tentei projetar, mas hoje não pegou. A teoria pura quer descrever as prescrições. A dogmática jurídica quer prescrever como interpretar as prescrições. Então, ela tem um caráter ideológico, um caráter normativo, no sentido que ela diz como deve ser interpretado o sentido do dever ser das normas. O Kelsen faz aquela diferença também eu queria reforçar, entre o sentido objetivo, que é dado apenas, exclusivamente no direito pela norma jurídica, e o juízo subjetivo, o que a pessoa quis dizer psicologicamente, socialmente. O que interessa só para a teoria, para a ciência do direito, é o sentido que é delimitado pelas normas jurídicas. E ele diz, cientificamente, a única coisa que eu posso fazer é mapear os vários sentidos, as várias interpretações possíveis de uma norma. Aí é a prática, inclusive a dogmática jurídica, vai orientar qual dessas interpretações eu vou adotar, ou até se vou adotar uma interpretação fora daquilo que é logicamente justificável, né? Então, o Kelsen fala explicitamente, vocês vão ver no último capítulo do livro, como eu já tinha falado, ele nega a ideia de única resposta correta, única interpretação possível das normas. E é uma ideia com a qual trabalha geralmente a dogmática jurídica, porque justamente você vai buscar um manual do autor ou a decisão de uma autoridade, ela vai tomar uma decisão. Ela não vai dizer que a decisão dela era uma decisão qualquer, ela vai dizer que é a decisão correta. E alguém que vai escrever um livro vai defender uma interpretação como a interpretação melhor ou correta daquela norma. Então, a dogmática jurídica trabalha com esse pressuposto de que existe uma interpretação correta. E o Kelsen diz, mas a ciência, até onde chega a ciência não pode dizer que existe uma única interpretação correta, ela pode mapear interpretações possíveis. Então, a diferença entre o plano da ciência, da teoria, e o plano da dogmática. E aí, para fechar, queria comentar rapidamente o seguinte.
o Kelsen, como eu falei, tem polêmica com quem confunde essas duas coisas. E quem confunde essas duas coisas, ele são os sociólogos do direito, segundo ele, que querem reduzir o direito a fatos do mundo pesquisáveis, né? Então, ele diz que a única pessoa, o único sociólogo do direito que ele concorda é o Max Weber, porque o Max Weber falou: primeiro você define o que é direito segundo uma teoria aqui, o que é uma ordem jurídica, se essa é uma ordem jurídica válida, tudo mais, e depois você vai pesquisar na prática se as pessoas se comportam conforme essa ordem jurídica. Agora, não dá para eu definir o direito, delimitar o direito na sociedade só pesquisando como as pessoas agem, sem pressupor antes um conceito de direito dado pela teoria. E aí o Kant vai criticar duas correntes de sociologia, de teoria do direito. Os realistas americanos, que ele diz que confundem isso daqui, aquela frase famosa do Holmes, no final do século XIX, o direito nada mais é do que o que os juízes fazem, ou é uma previsão sobre como os juízes vão decidir, uma profecia sobre as decisões, diz o Holmes. O Kant vai dizer, não, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você interpretar como as normas jurídicas, o sentido que elas dão para um determinado ato, que é o sentido proibido, obrigatório, permitido. Outra coisa é você dizer se essa norma vai ser ou não aplicada, como os tribunais interpretam essa norma, né? São duas análises diferentes. Não dá para confundir a prescrição jurídica com a predição das probabilidades, né? Bom, já falei um pouco disso. E o outro autor que o Kelsen critica de maneira bem mal educada, né, é, o, é um cara que chama Ehrlich, que é considerado o fundador da sociologia jurídica, porque ele escreveu há mais de 100 anos um livro que chama Fundamentos de Sociologia do Direito. E o Ehrlich criticava, né, esse discurso de que o direito não é aquilo que só está nos livros, na Constituição, nas leis. O direito é vivo. O Ehrlich é o autor da teoria do direito vivo. O direito, no Brasil, tem vários que seguem o Ehrlich. Tem a escola do direito achado na rua, o direito alternativo. O direito é algo que existe, que brota das forças vivas da sociedade. Tem todas essas metáforas bonitas. Mas aí dizia o Kelsen, tá, mas como é que eu delimito o que é norma jurídica do que é uma norma religiosa, moral? Se não, com esse critério aqui formal, né, da validade. O Ehrlich dizia, não, eu tento delimitar o que é uma norma jurídica em relação a uma norma moral, porque a norma jurídica é algo mais grave. Então, eu tenho que ver as reações das pessoas à transgressão da norma. Se alguém dá uma risadinha, dá um sorriso de escárnio, diz o Ehrlich, se a reprovação do grupo é muito forte, se a pessoa é colocada de fora do grupo, é posta no ostracismo, aquilo é muito grave. Parece que aquilo é uma norma jurídica, não era uma mera convenção moral. Agora, se a pessoa é vítima só de um mero comentário, né, não é uma norma jurídica. Bom, então, o que ela vai dizer? Então, a sua ciência sociológica do direito é meio fraca, porque ela não consegue diferenciar o que é direito do que é norma moral, religiosa, mero hábito, né? E isso não é só uma curiosidade científica, porque diz o Kelvin. E quando chegar no tribunal? O tribunal vai julgar segundo o quê? Segundo o direito vivo da comunidade ou segundo a lei, a norma que está no código, que eles diz que é uma mera abstração, que não é um direito vivo? Não é? Tudo bem, as pessoas podem ter até um costume contra a lei, contra a Constituição. Claro, na sociedade existem várias práticas no plano aqui do céu, existem várias práticas que a gente constata que são ilegais, são informais. Tem um amigo que estudou o mercado dos vendedores informais em Fortaleza. A gente podia falar de vendedores informais, trabalho informal. São todas ilegalidades consentidas na sociedade, que existem na sociedade. Mas, e se chega num tribunal? A questão que está sendo discutida hoje na Justiça do Trabalho. O trabalhador que faz entrega, o motorista do aplicativo, tem ou não vínculo de trabalho com a empresa, a plataforma digital? A prática, por si só, da informalidade, não dá uma resposta de que ele não deve ter vínculo no plano do dever ser.
quem me dá uma resposta no plano de DVC são as normas jurídicas do direito brasileiro. E o direito brasileiro diz que existem os elementos de uma relação de trabalho, entre eles existe um elemento que chama subordinação. Pessoalidade, habitualidade, subordinação. Aí tem gente que vai dizer, existe a subordinação, claro, não existe, você não está trabalhando diretamente sob a supervisão do seu capataz, mas você está sendo supervisionado pelo aplicativo que sabe quantas entregas você fez, quanto você vai ganhar, te cobra metas. Então, existe uma relação de subordinação. Isso é a definição normativa, está nas normas do direito brasileiro, da CLT, do que é uma relação de trabalho. E é isso que vai ser considerado no tribunal. Não é se a realidade é que tudo bem, é informal, né? Eles discutem um exemplo que é um exemplo do seguinte: o filho que mora com os pais, é maior de idade, tem a sua própria renda do seu trabalho. Ele, por costume, diziam eles, na minha região, que é a Bucovina, que é uma periferia lá, uma região do Império Austro-Húngaro, ele dizia, é costume que todos os filhos que moram com os pais deem a sua renda para a família, para ajudar no sustento da família, é costume. Agora, diz o Kelsey, mas está no código do Império Austro-Húngaro que a renda é da pessoa que trabalhou. Ele não tem o dever jurídico, segundo o Código Civil, de dar a renda para a família, para os pais. Então, fica esse conflito. O Ellis diz, mas uma coisa é a letra fria do código, outra coisa é o direito vivo. O direito vivo é que o filho, todo mundo sabe aqui na Bucovina, que o filho tem que dar o dinheiro para os pais. Então, ele diz, isso que é a verdadeira eficácia do direito. Se a sociologia está preocupada com a eficácia, o que rege aqui não é o mero texto do Código Civil, é o costume que tem que dar o dinheiro para os seus pais. Agora o Kelly fala, muito bonito isso, mas e se você chegar no tribunal? E se você chegar no recurso, chega lá no tribunal em Viena? Eles vão considerar o costume da Bucovina ou vão considerar a letra do código que você diz que não é o direito vivo, que é ineficaz? Provavelmente vão considerar a letra do código, né? Então, a tal ciência pura do Kelsen tem a sua utilidade, porque ela dá critérios para você reconhecer o que é direito e o que não é direito e argumentar isso no lugar que define, em última instância, se o direito é válido ou não é válido, se aquela conduta é proibida ou não é proibida, no caso concreto, que é o judiciário, que são os juízes, que são os tribunais, né? Enfim, então, não é uma teoria que não serve para nada, né? A princípio, tem muito esse contraste do Kelvin com a sociologia jurídica. A sociologia diz que ela descreve como as coisas funcionam e que a teoria do Kelvin é alienada e tudo mais. Mas se a gente pegar um exemplo concreto de como funcionam as instituições, a aplicação do direito, a gente vai ver que ela ajuda a descrever, a entender e a atuar dentro da aplicação do direito, a reconhecer o que é válido, o que não é válido, né, o que é norma jurídica, o que não é norma jurídica, né? O que não impede, diz o Kelvin, de eu estudar se a norma é ineficaz, se tem um costume contrário àquela ordem jurídica, mas na hora de aplicar eu sei que vale a decisão que foi posta por uma autoridade autorizada por outra norma em toda aquela cadeia, aquele raciocínio que que a gente vem explorando aqui, né? Ah, tudo bem? Satisfeitos? Então tá bom. Então, 9h30, voltamos aí para a monitoria.